Teve compaixão, pois eram ovelhas sem pastor. Om Sairam, Om Cristo Om. E chegamos ao sábado, dia 23 de dezembro de 2000. É o dia do vizinho. É o dia que nós, do Santuário da Mãe Divina, celebraremos a nossa festividade de Natal. E nos lembramos que o vizinho é Deus à nossa espera no outro. Portanto, buscamos o menino no coração do outro e o encontraremos. E vamos prosseguir agora, então, com aquela leitura daquele conto que faz parte de um livro sobre os 3 reis magos. Nós paramos quando Melchior pareceu adormecer para seus comensais, mas na realidade ele não dormia, ele ouvia algo mais. Ouçamos então a continuação da nossa história dos 3 reis magos que seguiram a estrela e encontraram o 4º rei. Ouçamos de onde nós paramos. O rei ficou longo tempo imerso naquela imagem que consolou seu coração. Os cavalheiros acharam que ele tinha adormecido e abandonaram a sala. Acharam que ele não tinha mais vigor para tomar uma decisão forte. Melchior se levantou, foi até a janela e lá estava a estrela que brilhara no fundo da taça, agora brilhando no céu. Ele tomou o vinho, sentiu-se revigorado e decidiu empreender uma longa viagem em busca dessa criança. Sem dúvida, ela deverá nascer filha de um rei num palácio. E pegando a taça de ouro, pensou: aqui está o meu presente real. Pediu aos criados a melhor montaria e partiu ainda de noite, deixando um recado para os nobres que voltassem para suas regiões, pois havia recebido uma mensagem que em breve haveria paz na terra. E partiu galopando pela noite afora. Quando os nobres souberam do acontecido, voltaram contrariados, mas tiveram a surpresa de constatar que o povo sozinho havia se organizado, reconstruindo as aldeias queimadas e cultivando o solo. Todas as lutas pareciam esquecidas. Teria sido a força da estrela mencionada pelo rei? A seca no país do rei Gaspar. Vivia na África um rei negro chamado Gaspar. O sol queimava sua terra e muitas vezes passavam-se meses sem que uma única gota de chuva caísse do céu. Nas regiões áridas não era possível nenhum tipo de vida, mas havia um rio que foi dividido em canais e que alimentava o povo e as colheitas. Ali cresciam frutas saborosas, tâmaras, bananas, laranjas, figos. O rio nascia nas montanhas e passava bem no centro do país do rei Gaspar. O povo negro se instalara nas margens e aproveitava suas águas para irrigar as plantações. Ali as frutas eram suculentas e o pasto para o gado estava sempre verdinho. Desde os tempos antigos tinham o costume de, na época da lua cheia, abençoar a água do rio e dar graças ao Deus do rio pelas dádivas que cresciam do solo úmido. Em tempos de seca, quando as águas diminuíam ou quase secavam, o rei ia com muita gente para as margens, orando e pedindo água. Quando tornava a chover, agradeciam aos céus, dançando e cantando. Mas as secas começaram a piorar ano a ano. Os antigos diziam que os deuses não ouviam mais as preces do povo. Então veio a pior de todas as secas. Tudo secou. Os animais morriam, as árvores secaram, e doenças e febres matavam milhares de pessoas. O único lugar ainda tinha água, o chafariz do rei Gaspar, que abriu seus portões para o povo, deixando que aliviassem sua sede no poço especialmente profundo. Mas ele estava desesperado. Sabia que ali a água também iria acabar. E finalmente, numa noite, seus servos trouxeram a mensagem de que o poço estava com a água chegando ao fim. Naquela noite ele não conseguiu dormir, mas de madrugada, cansado, teve o seguinte sonho. Ele ia ao poço ver a situação da água e se debruçava perigosamente, caindo lá dentro. Na queda ele se agarrava ao único pé de mirra que havia em todo o reino, que nascia exatamente dentro do poço, devido à umidade. Ao agarrar-se, via água brotar do poço, e uma estrela com uma criança adormecida. Pela primeira vez desde o início da seca, acordou com alegria no coração. Naquele dia levou seu povo a pé da montanha e orou com muita força. Nuvens se formaram e sobreveio uma grande chuva. Em meio à chuva era visível uma imensa estrela, no topo da montanha, semelhante à que Gaspar vira no seu sonho. No dia seguinte, todos ficaram atarefados, reconstruindo o país, levando de beber aos doentes e ajudando os agonizantes. Gaspar pegou entre seus tesouros um lindo baúzinho e foi até o pé de mirra, o último arbusto vivo dentro do poço, e arrancou alguns galhos da resina aromática. Avisou aos ministros que ficariam um tempo afastado, empreendendo uma longa viagem, preparando seu melhor camelo, partiu do castelo. Seu coração estava feliz e ele se indagava maravilhado para onde a estrela o conduziria. Os 3 magos se encontram.
Os três chegaram perto da cidade de Jerusalém, governada pelo rei Herodes. Estavam cada vez mais perto um dos outros, sem dar por isso. Ao se aproximarem do Monte Gólgota, uma neblina misteriosa tomou conta de tudo, tão densa que impedia a visão do caminho e a luz da estrela. Eles apearam de seus caminhos e esperaram, sentindo uma estranha tristeza. Anos mais tarde, uma crucificação aconteceria ali. Ao amanhecer, a neblina se foi e lá estavam eles, um na frente do outro, 3 reis viajantes. Cumprimentaram-se, cada um falou de si, e entenderam, admirados, que estavam seguindo o mesmo sinal, a mesma estrela, procurando a mesma criança. Abraçaram-se felizes. Mas eis que não viam mais estrela nenhuma. Preocupados, pensaram que talvez estivessem bem perto do seu destino e se dirigiram para o castelo do rei da cidade próxima, Jerusalém. O sonho de Herodes. Enquanto isso, Herodes se debatia na cama, tendo um terrível pesadelo. Ele sonhava que um poderoso rei estrangeiro invadia seu país e seu exército era derrotado fragorosamente. Só que não se viam armas na mão do exército inimigo, e sim luzes poderosas que aniquilavam qualquer resistência, qualquer vontade de lutar. Ele queria erguer-se e fugir, mas as forças o abandonavam. Um rei desconhecido vinha em sua direção, irradiando muita luz. Todo o seu exército estava destroçado. Em pânico, ele acordou suando frio. Que poderia significar esse sonho tão terrível? Quem seria esse rei misterioso? Aí um servo anunciou que 3 reis de países distantes estavam no palácio querendo falar com ele. Herodes desceu desconfiado. Herodes e os 3 reis. Entrando nos aposentos, os 3 reis reverenciaram Herodes e perguntaram se algum novo rei havia nascido ali. Nós vimos sua estrela e ela nos conduziu até aqui, disseram. Ouvindo isso, o medo de Herodes se ampliou. Mandou chamar os letrados e sábios do reino, mas nenhum sabia nada sobre a chegada de uma criança como os reis procuravam. Um deles, porém, se lembrou que os livros antigos falavam da vida de um Messias, que nasceria em Belém. Nada denunciava as intenções de Herodes, quando, aproximando os reis, declarou: Ide procurai dirigentes pelo menino. Quando o tiverdes encontrado, voltai ao meu palácio e informai-me onde posso encontrá-lo, pois quero ir também venerá-lo. O seu coração, porém, estava em fúria, prometendo destruir a criança assim que a encontrasse. Certamente essa criança tinha a ver com o seu sonho mau. Os 3 reis constataram que assim que saíram das imediações do palácio, a estrela aparecia novamente, orientando o caminho e conduzindo-os a Belém. Os reis encontram a criança. A estrela parou sobre um estábulo num campo diante de uma gruta. Seu brilho aumentou. Os reis perceberam a pobreza do local, mas apearam de seus camelos, entrando no estábulo. Uma luz divina iluminava o ambiente. Viram a criança e a mãe envoltas em luz. A alegria foi tão grande que caíram de joelhos beijando o chão. Melquior pegou a taça de ouro e disse: Até hoje somente reis beberam nesta taça. Agora ela será iluminada pela tua luz. Aceita o ouro. Baltazar em seguida entregou incensos, dizendo: Criança divina, traga-te o incenso do mesmo que era queimado nos rituais sagrados do velho templo da montanha. Abre-nos uma nova era. O rei negro Gaspar ofereceu a mirra, dizendo: Menino da estrela, aceita a mirra que nasceu no poço e que continha a última água. Sob tua luz, a fonte da vida vai recomeçar a fluir. Os 3 reis então entraram em transe e viram tudo o que aconteceria daí por diante. Suas almas elevadas assistiram a sermões, a vida de Cristo, sua crucificação e morte e a ressurreição no 3º dia. Quando se levantaram, eram homens diferentes. Despediram-se e sentiram que agora a luz da estrela estava nos seus corações. Retornando a Jerusalém, pararam para descansar antes de falar com Herodes sobre o encontro da criança. Mas um anjo apareceu aos 3 em sonho e lhes disse que não voltasse ao palácio de Herodes, pois ele intencionava fazer mal à criança. Afastaram-se então e dizem os antigos livros que os reis levaram as boas novas aos seus países, partindo depois para um retiro espiritual no alto das montanhas, vivendo ali em fraternidade. Texto extraído da obra Os 3 Reis e o 4º Rei, de Jacob Streit, edições Waldorf. E assim, com esta história tão sabida, tão bonita, e que precisa ser sempre relembrada, nós chegamos ao fim do nosso programa de hoje, do sábado. E como estas águas que estão correndo ali atrás, como as águas do Jordão, como as águas do Ganges, do Nilo, do Amazonas, do Rio São Francisco, de todos os rios sagrados do mundo, porque todos os rios são sagrados, porque nascem da mesma fonte, o coração divino, nós convidamos a todos que nos assistem à reflexão. Pense no Natal como o Baba nos diz, um Natal que seja todos os dias uma realidade em nossos corações, não uma festa de comilança, de troca de presentes. O Natal é todos os dias, que aconteça o Natal todos os dias,
quando nós descobrimos que o menino Deus nasceu em nosso coração. É o nosso eu real, é o nosso Jiva, e é o mesmo que está no coração do outro. Unamo-nos neste presépio, sejamos estas figuras dóceis, atentas à palavra divina. Vejamos que estes carneirinhos representam os nossos sentidos pacificados pelo pastor, que é o discernimento, os sentidos da ação e da reflexão. Vejamos no burro não só a teimosia, mas a humildade de aceitar um jugo e a certeza no caminho que escolhe. Ele sai das trevas para a luz. Vejamos no boi a docilidade daquele que trabalha, abrindo o chão com o seu esforço, sem olhar para trás. Vejamos os três magos, o poder, o amor, a sabedoria. Vejamos em José a natureza cumprindo o seu papel, obediente às leis divinas. Vejamos em Maria a pureza de nossa alma, aberta ao Criador, iluminada e fecundada pelo Espírito Divino, pelo Espírito que é Santo. E vejamos no berço o nosso coração, não as palhas do nosso egoísmo, mas o algodão da nossa entrega, a doçura da nossa vontade de curvar a serviço, de nos ajoelharmos diante daquele que se fez homem para nos ensinar a nós outros nos fazermos deuses como ele é. E vejamos no pequenino infante o outro, à espera do nosso amor, da nossa reverência, do ouro da realeza, do incenso dedicado à divindade que nele está, e da mirra que é o sofrimento que nos une nesta longa e difícil viagem do eu a nós. Om Sairam, Om Cristo Om. Feliz Natal para todos.